Entrevista está no ar. Foi celebrado o Dia Nacional do Pastor Evangélico. E para falar mais sobre essa vocação, eu vou ter o prazer de conversar agora novamente com o pastor Alcir Veiga, né? Diretamente da Igreja Internacional da Graça de Deus de Itaguaí, que fica ali na Avenida Prefeito Isodaxson Cruz de Brito, 305, no coração de Itaguaí. Mais uma vez, olá pastor, que bom falar com o senhor novamente, hein? Bom dia. Olá, é um prazer imenso poder estar aqui na nossa Rádio Relógio, respondendo algumas perguntas maravilhosas, né? Estou aqui nesse quadro aqui para poder falar um pouquinho, né? De alguns assuntos impertinentes do Reino de Deus. Eu tenho esse privilégio hoje de estar levando uma palavra que me foi colocada aqui. Eu quero responder aqui na luz da palavra e eu creio que Deus trará bênção. Amém, com certeza, pastor. Pastor, já trazendo aqui a primeira pergunta, por gentileza. Para começar, qual a função do pastor na igreja evangélica? A função do pastor, diretamente, pastorear. Mas o pastor, ele tem esse papel, essa função importante de pastorear as pessoas, as famílias, aquela vida. Como é pastorear? Ele cuida da ovelha doente, ele cuida daquele que ainda não conhece o Evangelho. É um papel muito importante. Hoje, o pastor, ele tem um papel, vou ser bem alto, assim, não falo de maneira de falar. Sim. Eu me sinto como uma pessoa tão importante como o presidente da República, ou até um pouco mais. Por quê? O pastor, ele tem o poder de decisão para poder abençoar uma vida, levantar uma vida, transformar uma vida, mudar a opinião de uma vida, sendo dirigido por Deus. O pastor, ele tem esse ofício, essa responsabilidade muito especial. Certo. Agora, uma outra... Primeiro passo, chamado. Qualquer outra coisa não vai fluir. As pessoas têm que entender que é um chamado. É um chamado e não pode ser mudado. E nunca vai ser alterado pelo reino de Deus. Para ser um pastor, é um chamado. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que alguns homens quiseram fazer como o apóstolo Paulo fazia. Expulsava demônios, curava enfermos. Eram 7 filhos de um homem importante. E eles tentaram expulsar o demônio e eles não conseguiram, porque eles não tinham a bênção de Deus. Certo. Pastor, só lembrando aqui aos nossos ouvintes, né, mais uma vez, você que ligou o rádio agora, ou já está ouvindo um bom tempo, ou chegou alguém aí agora, né, querendo saber sobre o momento aqui da nossa programação, sobre o Relógio Entrevista, só para destacar que no último domingo, gente, além da Santa Ceia nas igrejas Internacional da Graça de Deus, também foi celebrado o Dia Nacional do Pastor Evangélico. No último domingo, dia 8, né? Pastor, a nossa querida ouvinte aqui, Yasmin, da Taquara, ela está perguntando, né, aqui, quais as diferenças entre pastor, obreiro e ministro? Yasmin, cada um tem o seu chamado, né? Mas todo mundo faz a obra. A diversidade tipo de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Pastor, como eu falei, eu feito para pastorear. O obreiro para auxiliar o pastor, ou tem cada obreiro bom, cada obreiro maravilhoso. O ministro está um pouco abaixo do pastor, mas é um cargo eclesiástico que tem essa função de fazer esse trabalho especial. Ok. Yasmin, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Um beijo na família e que Deus continue abençoando aí o seu ministério, tá bom, querida? Beijos para você. Aqui, pastor, muita gente acha que ler a Bíblia e acreditar em Deus basta, né, para ser evangélico. Mas, na opinião do senhor aí, mas o que ser evangélico realmente significa? Muita gente acha que ler a Bíblia e acreditar em Deus basta para ser evangélico. Mas o que ser evangélico realmente significa? Ser uma pessoa frutífera. Ser uma pessoa que dá exemplo de Cristo vivo na terra. Entendeu? Não só basta a gente ler, não só basta a gente orar. A gente tem que viver. Amós 5,4 diz o seguinte: buscai-me e viver. A gente tem que buscar, compreender, entender. Esdras, a Bíblia diz em Esdras capítulo 7, versículo 10, que ele tinha preparado o seu coração para poder buscar a pessoa do Senhor, praticar e ensinar. Assim tem que ser todo cristão, entendeu?
Assim tem que ser cada um de nós. Tá aí o recado para você que está acompanhando aqui o nosso Relógio Entrevista. Pastor Alcir Veiga, para fechar, o evangélico já foi muito discriminado, pastor, simplesmente por ser evangélico. O senhor acha que isso é coisa do passado ou ainda existe a distinção? E se ainda existe, pastor, o que pode ser feito para mudar isso, por gentileza? Ficar firme na palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala que aquele que quer viver fielmente tem que estar preparado para isso. Só pegar os livros de Coríntios, os livros da Bíblia, e vai ver que tais situações se concretizam. A gente tem que tomar um cuidado muito grande que a perseguição, só você vê que está acontecendo por aí afora. Aqui ainda não estamos nessa atmosfera de tão pesada, mas tem lugares aqui no Brasil que a perseguição existe. E nós temos que nos posicionar na presença do Senhor para Deus abençoar em nome do Senhor Jesus. Entendeu? A perseguição ainda existe, com certeza. Existe, vai acontecer e vai se intensificar. Se prepara, crente. Jesus está voltando. Pastor, lembrou até o nosso amigo Ângelo Araújo, com certeza. Pastor Alcir Veiga, que honra, hein? Tá aí, gente, eu conversei com o pastor Alcir Veiga, da Igreja Internacional de Itaguaí, né? Igreja da Graça, Igreja Internacional da Graça de Deus, como todos conhecem. Bom, sobre a vocação, né, para ser pastor evangélico, em homenagem ao Dia do Pastor, que foi no último domingo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, pastor Alcir Veiga. Foi um prazer imenso poder aqui estar falando com todos, deixar um pouquinho do recado, da palavra, as orientações. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Alcir Veiga, da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede regional aqui de Itaguaí, na Avenida Prefeito Rodaxo Cruz de Brito, número 305. Cultos especiais aqui na igreja, tá? Quarta, sexta, 8, 15 e 19 horas. E domingão tem um culto maravilhoso, às 8 horas da manhã, às 15 horas e às 6h30. Deus abençoe e foi um prazer imenso estar junto com vocês. Prazer foi todo nosso, pastor. Mais uma vez, eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Shalom, que Deus continue abençoando o senhor rica e poderosamente. E um abraço aí na pastora Silvana, essa mulher incansável que está sempre aí do lado do senhor. Sempre. Obrigado pelo carinho, pastor Alcir Veiga. Essa edição fechou. Só lembrando aos nossos ouvintes, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Fechou, hein?